Parece que estamos ao vivo. É isso aí. Seguinte, quero conversar com vocês bem rapidamente, só bater um bate-bola com vocês para poder conversar um pouquinho sobre leilão. E hoje o tema dessa conversa vai ser vantagens e desvantagens de comprar propriedades de leilão. Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, eu acredito que o sistema de compra deve ser diferente. Eu nunca participei de leilões no Brasil, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês de qual é o meu sentimento das vantagens e desvantagens de comprar propriedades aqui nos Estados Unidos. E eu queria primeiro dizer que a compra de leilões nos Estados Unidos, se você, a partir do momento que você criar a experiência, que você passar por algumas situações, você vai ter a possibilidade de ir crescendo num nível de experiência tão assustador que vai ser difícil você não se deparar com todas as vendas uma situação diferente. Todas elas são aprendizados novos, onde você todos os dias aprende uma informação nova ou uma situação nova. Então eu creio que tudo vai depender de tanto de energia que você coloca nesse negócio, tá? Vamos começar então pelas vantagens de comprar propriedade de leilão. A primeira vantagem que você vai ter é que você vai poder encontrar propriedades com descontos. É isso mesmo. Então, geralmente eu trabalho comprando propriedades entre 30, 35, se a propriedade for muito boa, 45% do valor de mercado. Por quê, Felipe? Porque se você comprar uma propriedade até 45% do valor de mercado, você já garantiu 100% de lucro. Por quê? Porque se a propriedade ela vale, por exemplo, $100 mil e você adquiriu essa propriedade por $50 mil, se você dobrar o valor, 100% de retorno, certo? Bacana. Quanto menor ou mais baixo você comprar essa propriedade, menos riscos você vai ter na hora de vender essa propriedade. Então o que vai acontecer? Geralmente eu trabalho com as minhas margens um pouco mais baixa, um pouco mais realista para garantir que eu evite no futuro, caso eu queira vender essa propriedade, eu receba uma oferta em dinheiro, diminuir o preço para ter uma vantagem em cima do meu buyer. Então, eu, Felipe, junto com os meus investidores e também na minha companhia, eu geralmente busco comprar propriedades não mais do que 30%, 35% para poder garantir que eu tenha bons retornos aí na propriedade. Se eu ver que a propriedade é excelente, eu chegaria até 40%, 45% do valor de mercado, ok? Então, uma das vantagens que você vai ter, e a primeira delas, é que você vai poder comprar propriedades descontadas. Vamos falar então sobre outra vantagem. A vantagem de comprar de leilão aqui nos Estados Unidos é que apenas 3% da população americana conhece sobre as oportunidades que aqui a terra do tio Sam oferece para eles. Então essa é uma outra vantagem. Eu quero te dizer algo mais. 3% da população americana sabe sobre esse assunto, mas eu duvido que mais que 10% desses 3% sabem realmente como adquirir essas propriedades. Felipe, mas não é simplesmente entrar lá no site do leilão ou ir presencialmente e comprar? Não, não é assim que funciona. Ele pode ser um pouco mais desafiador do que você imagina. Ele é burocrático e vai depender do qual é o conhecimento que você tem para poder fazer as análises da propriedade. Então você precisa analisar a propriedade, o seu valor de mercado, você precisa analisar, por exemplo, se essa propriedade tem liens contra a propriedade. O que é um lien, Felipe? O lien pode ser, por exemplo, um code enforcement. Um code enforcement pode ser, por exemplo, um corte de grama que a cidade teve que fazer em seu nome porque a propriedade estava, por exemplo, abandonada e os vizinhos reclamaram, a cidade foi lá e cortou a grama e algumas cidades até cobram multas diárias se você não pagar essa conta. Então, pode ser que você tenha, por exemplo, uma receita federal, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de IRS, tá? Que pode estar contra essa propriedade ou qualquer outro tipo de desvantagem que a propriedade esteja com a cidade ou com o condado em dívida, uma dívida que ela pode ter com a cidade. Então,
Como existem várias burocracias para poder comprar, você precisa descobrir se essa propriedade está no FEMA, se ela está num flood zone ou no floodway, entre outras etapas que é importante você estudar para saber se essa propriedade é viável à compra ou não, faz com que a grande maioria desista de comprar. Por quê? Porque existe um step by step. Você precisa seguir um passo a passo e isso toma tempo. Isso toma energia, você vai ter que entrar em vários sites, você vai ter que descobrir se essa propriedade tem dívida, você vai ter que descobrir qual é o dia do leilão, você vai ter que se programar para ela, e a maioria das pessoas que eu conheço aqui nos Estados Unidos que sabem e não compram, ela normalmente é um pouquinho preguiçosa e tem essa preguiça de ter toda essa programação, todo esse tempo gasto para tentar comprar a propriedade. Então isso dá uma vantagem para nós, investidores, que estamos gastando energia diariamente para poder fazer o quê? Para poder comprar essas propriedades. Então nós vivemos disso. Eu fico caçando propriedade todos os dias com o objetivo de encontrar apenas uma oportunidade. E se eu conseguir encontrar essa oportunidade para mim e para os meus investidores, essa é uma grande vantagem, porque quando eu comprar essa propriedade, eu automaticamente ganhei dinheiro. Porque eu quero dizer o seguinte para vocês. Aonde vocês ganham dinheiro? Vocês ganham dinheiro na compra ou vocês ganham dinheiro na venda de uma propriedade? Você sabe me dizer isso? Não. Eu vou responder para vocês. Então você não ganha dinheiro quando você vende algo, mas você ganha dinheiro quando você compra algo. Certo? Porque se você comprar uma propriedade com desconto, se você comprar uma propriedade abaixo do preço de mercado, se você comprar uma propriedade descontada, você automaticamente ganhou dinheiro. Certo? Então você ganha dinheiro na compra, então você tem que ficar focado em comprar boas oportunidades para garantir que você consiga aí bons retornos, tá bom? Então eu falei para vocês aí de duas vantagens. Qual é a terceira vantagem? A terceira vantagem é que você entra numa posição de investidor. Eu era corretor, por exemplo, no Brasil. Eu vendia propriedade dos outros e para isso eu ganhava um comissionamento. Felipe, é interessante trabalhar como corretor? Claro que é, a experiência é linda. Você pode trabalhar para você mesmo, pode ser um autônomo, só que eu ganhava um comissionamento, eu ganhava uma porcentagem do negócio que o investidor tinha. Então, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, na época, era em torno de 3%, dependendo do negócio 2,5%, dependendo do negócio 1%. Tá? Depende muito da construtora, da imobiliária ou com quem você está trabalhando a negociação. Tá? Só que eu entendi o seguinte, que se você é o dono da propriedade, você entra num poder absurdo de negociação. Eu, como dono de propriedade, posso, por exemplo, negociar o valor da minha propriedade. Se eu comprei uma propriedade que vale, por exemplo, $10 mil por $2.500 e eu coloco ela no mercado abaixo do preço de mercado, $8 mil, eu tenho várias opções de ganho. Quais são elas? Eu posso, por exemplo, vender essa propriedade financiada, owner financing, oferecer um down payment para a pessoa e receber agora parcelas mensais durante anos, meses, 2, 3, 4, 10 anos se necessário, e nisso vai me trazer uma vantagem. Por quê? Porque o meu dinheiro vai estar trabalhando para mim. Esses 2.500 que eu anunciei a propriedade por 8, no final das contas pode sair 12, 13, 14, 15 mil dólares, o que vai me dar um ganho absurdo ao longo prazo. Então, essa é uma opção para você. Agora, se você tem interesse, por exemplo, de oferecer essa propriedade com desconto, isso vai te dar uma vantagem. Você vai ter o seu retorno muito mais rápido e dessa maneira, o que vai acontecer? Você pega seu dinheiro de volta e agora você pode voltar comprando 2, 3, 4 ou mais propriedades. Então, se você viu que as vantagens são muito interessantes aí para comprar de leilão, o que você está esperando para poder investir e comprar suas primeiras propriedades? Então eu acredito que em leilão você tem mais vantagens do que desvantagens. Eu tô com uma pessoa que acabou de entrar aí, que é o Rodrigão, grande amigo meu aqui, já tá aí com bastante investidor aí comprando propriedade com a gente. Vou dar um wave aqui, um olá para ele. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Então, se você tá com interesse de comprar propriedade
as vantagens são bem interessantes, tá? Então eu falei para vocês sobre a oportunidade de você comprar a propriedade descontada. Eu falei para você que a concorrência é muito pequena porque a maioria das pessoas que conhecem sobre a possibilidade de comprar não conhecem o processo ou têm preguiça de passar pelo processo de compra, que é realmente trabalhoso para que você possa ter essa vantagem de comprar. Disse para vocês então que poucas pessoas conhecem sobre o assunto e agora eu vou começar a falar um pouquinho das vantagens de você poder ser como investidor, as formas de pagamento que você pode oferecer para essas pessoas. Então eu falei para vocês sobre Owner Financing, que pode multiplicar, triplicar, quadriplicar ou mais o seu patrimônio a longo termo. Você tem a opção então de vender essa propriedade à vista e conseguir oferecer um desconto para que você possa ter o seu retorno do dinheiro mais rápido, e você também pode oferecer um short term, um curto prazo. Um curto prazo normalmente eu ofereço para os meus compradores, os meus buyers, geralmente sem juros, porque é uma vantagem que eu dou para eles, eu não dou desconto, mas ofereço para eles em 3, 4, 5, até 10 meses sem juros. Uma vantagem para eles pagar um valor menor, mas sem juros e também sem desconto. Ou seja, quais são as vantagens que eu tenho de fazer, por exemplo, uma venda direta para essa pessoa? Primeiro, eu não vou transferir o título dessa propriedade, então eu estou em vantagem, porque o dinheiro está na propriedade. Como eu não vou transferir o título, eu estou totalmente seguro. Se eu vou transferir essa propriedade, gera uma preocupação, porque depois eu teria que fazer um foreclosure para poder pegar essa propriedade de volta. Mas se eu vendo à vista, tudo bem, posso transferir o título para ele. Se eu vendo Owner Financing, eu geralmente só faço o contrato de compra e venda. Quando ele me devolve o contrato, a gente segura até o último pagamento para poder fazer a transferência do título. Eu fico totalmente seguro. Se eu fizer um short term, um curto prazo, eu também seguro o título até o último pagamento. Então eu fico totalmente coberto e seguro, garantindo que eu não vou perder dinheiro e também fazer com que ele vá até o final desse plano de pagamento que foi organizado entre mim e ele em contrato, para que eu possa garantir que ele faça esse pagamento, tá bom? Então, eu falei para vocês aí sobre várias vantagens que você tem de comprar propriedades através de leilão aqui nos Estados Unidos, e entre elas a mais importante é que você pode comprar propriedades com desconto, tá? Bacana. Vamos falar um pouco agora sobre as desvantagens de comprar em leilão. Eu quero falar da primeira, que é a mais importante. Eu geralmente compro propriedades de tax deed auctions, tá? Porque você está comprando automaticamente a propriedade, tá ok? Então, quando você está comprando propriedades de tax deed, você está comprando a propriedade. Eu indicaria vocês começarem por esse tipo de leilão, sabendo que existem outros tipos de leilão, como HOA foreclosure, a gente tem foreclosure de banco, a gente tem tax lien, onde você está comprando a dívida e possivelmente no futuro a propriedade, e nós temos o tax deed auction. Tax deed auction, você está comprando a propriedade. Quais são as desvantagens de comprar propriedade de leilão? Vamos falar um pouquinho sobre estados, tá? Cada estado tem o seu próprio período de resgate. A gente chama aqui nos Estados Unidos de redemption period. O que acontece? Se você comprar, por exemplo, no estado do Texas, vamos falar, por exemplo, de land, você tem um período de resgate aqui no Texas de 6 meses. Você precisa esperar 6 meses após a compra, após a aquisição no leilão, para que você possa revender essa propriedade. Qual que é o problema disso? Você vai ter que esperar os 6 meses para poder vender. O que vai fazer com que algumas pessoas não queiram participar do Texas. É uma vantagem para você. Ou seja, até as desvantagens são vantagens. Então, no Texas, o período de resgate para uma propriedade é de 6 meses, se ela for residencial. Se for uma land urbana, fazenda, uma agricultural, o prazo já triplica, ele vai para 2 anos. Então vocês teriam que esperar 2 anos. Felipe, por que o Texas ou os estados dão um período de resgate? Esse período de resgate é para oferecer para o antigo proprietário um prazo para que ele tenha a opção de redeem the property, para que ele possa pegar a propriedade de volta. Só que tem uma vantagem nessa desvantagem. Caso ele resolva pegar essa propriedade de volta, você vai ter o seu dinheiro de volta e mais
25% de retorno em cima do valor investido. Ou seja, se você investiu $100 mil e comprou uma fazenda aqui, que é uma propriedade agricultural, eu disse para vocês que o período de resgate são 2 anos, certo? A partir do primeiro ano, a partir de um mês, se essa pessoa resolver resgatar essa propriedade, o que vai acontecer? Você pega seu dinheiro de volta, mais 25%. Eu posso te dizer o seguinte, eu já investi em stocks, aqui e também no Brasil em bolsa de valor, e dificilmente eu vi um profissional gerar em torno de 15 a 20% de retorno dentro do ano. Ele precisa ser muito bom para conseguir fazer isso. Então aqui no Texas você tem a desvantagem de ter que esperar para vender a propriedade, mas a vantagem que se essa pessoa resolver resgatar a partir um dia após o leilão, você pega seu dinheiro de volta e mais 25% garantido por lei. Então é uma desvantagem que vira uma vantagem. Se a propriedade ela é uma agricultural, por exemplo, e você teria que esperar 2 anos, são 25% por ano, o que te garantiria 50% de retorno nos períodos de 2 anos. Ou seja, se você investiu $100 mil, você teria um retorno de $50 mil. Então essa desvantagem de ter um prazo de espera, aqui no Texas você tem essa possibilidade de ter esse retorno, esse profit, caso a pessoa venha recuperar. Felipe, e casas? Casas a mesma coisa, tá? Se for uma propriedade não homestead, uma casa não homestead, período de resgate 6 meses, o antigo proprietário tem 6 meses para resgatar, e se ele tiver aí uma propriedade homestead, que é a propriedade principal dele, 2 anos, com as mesmas vantagens de 25% por ano, ok? Ficou claro isso? Então, isso nós estamos falando do Texas. Felipe, e outros estados? Outros estados, cada estado tem a sua seu próprio regulamento, as suas próprias regras, e ela varia de estado para estado. Então, hoje você vai ter a possibilidade, por exemplo, de comprar no Arkansas sem período de resgate. Você pode comprar essa propriedade no dia de hoje e você pode vender essa propriedade a partir de um dia. Ó, que bacana. Então você pode comprar essa propriedade hoje e a partir de amanhã você já pode iniciar o processo de venda dessa propriedade. Então, quais são as outras desvantagens de comprar no leilão? É burocrático. É burocrático porque você vai ter que analisar cuidadosamente essa propriedade. O meu avô me dizia que nem tudo que reluz é ouro, né? E é realmente verdade, tá? Se você vê uma propriedade com valor descontado e você vai ter essa possibilidade de encontrar várias opções de comprar a propriedade a 20%, 30%, 40% do preço de mercado, que é um excelente desconto, você tem que tomar um cuidado com as possibilidades dessa propriedade estar vindo com outros tipos de dívida que não seja o Texas. Deixa eu colocar aqui meu celular para carregar porque está acabando a bateria. Então, vamos lá. Aí, beleza. Então, voltando aqui, para você poder comprar então propriedades no Arkansas, não existe período de resgate. Se você comprar aqui no Texas, vai variar entre 6 meses até 2 anos e tudo vai depender de cada estado, tá? Eu falei para vocês sobre a desvantagem disso e agora a desvantagem de burocracia, certo? Então vamos voltar nesse ponto. A burocracia é grande, você tem que analisar se essa propriedade não vai vir com nenhum tipo de dívida que vai atrapalhar o seu lucro nessa propriedade. Então você tem que ficar atento, por exemplo, com HOA, que não cai, valor de subdivisão em volta dessa propriedade que possa estar taxando algum valor. Pode ter, por exemplo, um code enforcement. O code enforcement pode ser, por exemplo, um corte de grama que a cidade teve que fazer nessa propriedade que está abandonada, e aí esse custo fica para a propriedade, porque a cidade teve um custo que não vai poder ser eliminado, alguém vai ter que pagar essa conta, e o novo proprietário vai ter que pagar essa conta. E Receita Federal, Felipe? Receita Federal cai quando você compra a propriedade? Não, não cai também, tá? Mas tem uma vantagem. Se você comprar uma propriedade que tem aqui, chamamos de IRS, tá? Que é a Receita Federal aí no Brasil, essa dívida fica atrelada na propriedade. Mas se a Receita Federal, o IRS, não tomar posse e resolver esse problema em 120 dias, aí sim essa dívida cai. Então valeria a pena você comprar essa propriedade mesmo com o risco, se o valor for acessível,
E aí, a partir de 120 dias cai essa dívida e você pega a propriedade limpa e livre de nenhum tipo de dívida. Bacana, né? Então, essas são as desvantagens de burocracia. Felipe, eu vou ter que analisar o quê? Eu vou ter que analisar, por exemplo, o mercado. Você viu a propriedade? Você gostou da propriedade? Achou que a casa ou a land é boa? Ok, agora tá na hora de você começar a dar uma olhada. Tá na hora de você começar a dar uma olhada de quais são as possibilidades de dívida que essa propriedade possa ter, certo? Desculpa. Estamos falando de descobrir qual é o valor da propriedade, certo? Então você precisa descobrir qual que é o valor de mercado dessa propriedade. Então, Felipe, gostei dessa land. Bacana, vamos descobrir agora qual que é o valor das propriedades que foram vendidas na região para que você possa dar o bid nessa propriedade num valor que seja agradável e interessante para que você possa ter lucro ali no futuro. Então você vai ter que burocracia para poder pesquisar sobre a propriedade. Segundo, você vai ter que descobrir se essa propriedade está com dívidas. Você vai ter que analisar cuidadosamente para evitar que você tenha algum tipo de erro, já que nós estamos falando de investimentos de 10, 15, 20 mil dólares ou menos ou mais do que isso. É que eu recebi uma pergunta sobre e os impostos anteriores? Tenho que pagar? Seguinte, essa é uma pergunta interessante. Você não necessariamente precisa pagar. Por quê, Felipe? Porque a propriedade está indo para leilão devido à falta de pagamento de impostos. Ou seja, essa propriedade que chama tax deed. O que é o tax deed? Deed é o título da propriedade. Tax é o tax que você paga de imposto sobre o valor da propriedade. Então, obrigado pela pergunta aí. Essa pergunta é importante. O que vai acontecer? Se a propriedade vai ser leiloada agora em 2024, os anos geralmente fica o de 2024 aberto e todos os anos para trás ficam livres. Eles vão ser o inicial bid, o initial bid, ok? Então se a propriedade começar, por exemplo, por 4 mil dólares, o valor de 4 mil dólares é o valor inicial que compõe todos os anos de dívida que essa propriedade possui. Então é importante verificar na lista quando você pegar quais são os anos que o condado está cobrando ou que vão ficar em aberto. Geralmente o ano que você está participando do leilão fica aberto. Todos os anteriores são eliminados porque é o valor que você vai estar pagando de imposto aí como initial bid. Felipe, qual outra desvantagem que tem de comprar de leilão? Hoje a gente tem algumas empresas muito profissionais, tá? Equipes e empresas profissionais que fazem a participação nesses leilões, o que pode ocorrer aí uma certa disputa por essas propriedades, tá? Felipe, eu vou perder a oportunidade quando esses caras estiverem? Depende do que eles vão estar buscando nesse leilão. A maioria dos que eu vejo, eles vão buscando a oportunidade de casas. Por que casas? Porque o volume de negócios é muito mais rápido de casa. Uma casa que nos Estados Unidos você coloca no mercado hoje, em 30 dias ela está vendida. Felipe, e land? Land tem essa vantagem, a concorrência ela é bem menor porque o volume de venda é bem menor. Então quem comprar uma land, um terreno, como eu faço especificamente, tem que ter um pouquinho mais de paciência, tem que pensar um pouquinho mais a longo prazo para poder ter bons lucros, tá? Eu geralmente vendo as minhas propriedades, as minhas lands, meus terrenos, as chácaras, os ranchos, geralmente em torno de 6 meses a 1 ano. Aí eu te pergunto, você comprou uma propriedade que é menos disputada, então você pagou mais barato por ela, 20%, 30% de mercado. Qual que é a vantagem que você vai ter? Essa propriedade 100%, nós estamos falando do dobro, o triplo de valor, certo? Então nós estamos falando de 200%, por exemplo, de retorno. Felipe, para você vale a pena esperar 1 ano para vender uma propriedade? É claro que vale a pena. Se eu fizer 100% de lucro dentro de 1 ano, você pode perguntar para profissionais aí que estão trabalhando, por exemplo, com estoques, e eles estão lutando para poder fazer 20% garantido no ano. Se eu estiver fazendo 100% garantido, porque o que me garante a venda é a propriedade, porque eu paguei barato nela. O que eu vou ter agora é paciência para encontrar um comprador. Eu só preciso de um comprador no meio desses 8 bilhões, 9 bilhões de pessoas que tem aqui na Terra para comprar uma terra que eu tenho. Então, o jogo é a paciência, a mansidão, o longo termo. O que eu vou fazendo? Eu vou montando meu portfólio, comprando propriedades acessíveis e colocando no mercado. Então, eu falei para vocês aí um pouquinho das vantagens
e um pouquinho das desvantagens de comprar propriedade no leilão, mas eu quero dizer o seguinte para vocês, tem muito mais vantagem do que desvantagem. Por quê, Felipe? Porque você vai estar comprando propriedade barata, muitas pessoas estão procurando terreno, um posto de gasolina, por exemplo. Vamos falar de land, tá? Que é o que eu faço. Para você construir um posto de gasolina, você precisa de um terreno. Para você construir um hospital, você precisa de um terreno. A pessoa que quer construir uma casa, ela vai precisar de um terreno. O cara que vai colocar um billboard, que é um outdoor, ele precisa de um terreno. O que vai acontecer? Ele vai precisar, todo mundo precisa de um terreno. Então a vantagem que eu tenho é que quando eu entro com o poder de eu ter essa propriedade, eu tenho um poder de negociação muito grande. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fazer owner financial, posso oferecer, que seria aí o financiamento do proprietário com juros em cima desse valor, vou ganhar muito dinheiro no longo termo. Eu posso oferecer um curto prazo sem juros. Eu posso oferecer tantas opções com o terreno, eu posso fazer tantas coisas com o terreno. Eu posso construir uma casa, eu posso colocar um billboard, eu posso, por exemplo, alugar esse terreno. Ou seja, eu vou ter muito mais vantagens e muito menos dor de cabeça, porque eu vou poder fazer remotamente. Eu, por exemplo, tenho propriedades que eu vendi no Tennessee, que ficam, por exemplo, a 12, 15 horas aqui do Texas. Eu tenho propriedades em Arkansas, onde eu vou dirigir pelo menos 3, 4 horas para chegar próximo dessas propriedades. Eu tenho propriedades, por exemplo, em Oklahoma, que vai dar 1h30, 2 horas de distância, 3 horas da cidade onde eu comprei. E aí nós estamos abrindo outros estados, então a gente tem propriedade no Texas, nós estamos abrindo a Flórida, que é muito concorrido, estamos abrindo outros estados como North Carolina, Georgia, Pensilvânia, para que a gente possa adquirir em vários lugares aqui dos Estados Unidos e dessa maneira eu tenho um portfólio onde eu vou com paciência vendendo essas propriedades, certo? Então eu quero agradecer vocês aí que tiveram esse tempinho comigo. Como eu disse, tem muito mais vantagens do que desvantagem de comprar propriedade através de leilão. Se vocês estiverem me acompanhando aí, eu vou começar a soltar para vocês aí sites de leilões, eu vou começar a soltar para vocês ferramentas poderosas que vocês vão poder usar para fazer análises de maneira rápida, para vocês poderem analisar essas propriedades. Vou mostrar para vocês quais os melhores estados e também quais os melhores lugares para poder investir aqui nos Estados Unidos. E dessa maneira você vai poder começar essa jornada aí, investindo pouco, multiplicando seu capital e assim buscar melhores oportunidades, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu depois vou soltar esse vídeo aqui no YouTube e no Instagram para que vocês possam acompanhar, quem perdeu. E eu vou ficar muito feliz de continuar contribuindo aí para vocês poderem adquirir as suas primeiras ou até mesmo aprender, para você que já está aí, as ferramentas que eu uso para poder te dar vantagem aí para você comprar essas propriedades, tá bom? Então um grande abraço para você, uma excelente noite, a gente se vê por aí.